O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello cumpra a pena em uma cela individual da ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Vamos então com a Janaína Camilo, que vai trazer as informações sobre essa decisão e os próximos passos que envolvem esse processo. Conta pra gente, Jana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, e foi marcado um julgamento hoje para referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? O julgamento que foi marcado a partir das 11 da manhã até a meia-noite de hoje, porque é uma decisão monocrática do ministro, então o restante do plenário precisa ali fazer referendar. Então, o que é que aconteceu hoje de manhã, assim que essa sessão foi aberta? Já foi aberta com os votos do relator, do ministro Moraes, ali, né, rejeitando o último recurso desse processo de Collor, do ex-presidente Collor, pela prisão dele, e também foi seguido logo depois ele pelo ministro Flávio Dino, e aí veio o voto do ministro Gilmar Mendes pedindo destaque desse julgamento. Quando o ministro pede destaque ali no julgamento no plenário virtual, é porque ele está querendo que esse julgamento seja levado a plenário físico, e aí os ministros podem ali discutir, argumentar os seus votos, né? Só que, Evandro, essa sessão de hoje, ela continua, ela não fica sendo suspensa, e mesmo com o destaque ali do ministro, isso também não suspende ali a prisão do ex-presidente. Então, essa sessão, ela segue até a meia-noite, exatamente às 23h59, e aí os ministros, eles podem ir antecipando os seus votos. Foi o que aconteceu. Quem já antecipou os seus votos foram os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, acompanhando o relator. O ministro Cristiano Zanin já se declarou impedido de votar, assim como ele tem feito em todos os outros processos envolvendo Lava Jato no STF, porque ele atuou como advogado, né? Com relação aos processos na Lava Jato, então ele se declarou impedido, mas o que fica valendo mesmo é o resultado do julgamento que vai ser marcado no plenário físico. Na semana que vem não tem sessão no STF, porque tem feriado. O presidente Barroso é quem marca esse julgamento no plenário físico, a pedido ali do ministro Gilmar Mendes. Nesse caso, o ministro Barroso está em viagem internacional, né? Porque ele acompanha o presidente Lula em Roma, então não tem nenhuma data específica, nenhuma previsão de data para quando esse julgamento deve acontecer. Evandro, então, só para entender um pouquinho, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi rejeitando o último recurso nesse processo, nessa ação penal de Fernando Collor no STF, são os chamados embargos infringentes. O STF já havia rejeitado todos os últimos recursos, inclusive essa decisão do ministro Gilmar Mendes pedindo destaque não é uma surpresa, porque em todos os outros recursos de Collor ele votou deferindo esses recursos. Não só ele, viu, no último recurso que foi julgado, o ministro Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli votaram ali deferindo o recurso de Fernando Collor de Mello. Essa ação penal, a qual ele responde, ele foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E aí, nos recursos, Evandro, a defesa pedia ali um ajuste na dosimetria da pena, porque a defesa dizia que não foi levado em conta, no caso do crime de corrupção passiva, que ficou definido em 4 anos e 4 meses de prisão, não foi levado em conta votos de outros ministros que tinham pedido penas menores para esse crime. Porque no caso do crime de corrupção passiva, se fica menor de 4 anos, aí o ex-presidente ele poderia começar a cumprir esse regime em regime semiaberto, não precisaria ser inicialmente em regime fechado. Então, essa era a tentativa da defesa de Collor. De qualquer forma, os advogados do ex-presidente já pediram que ele seja levado à prisão domiciliar. Ele já foi levado ali para o presídio em Alagoas, mas os advogados estão esperando essa definição do ministro Alexandre de Moraes. É o ministro Moraes quem vai decidir. O ministro Moraes vai esperar aí uma manifestação do presídio para saber se pode atender o ex-presidente ali, se há condições físicas para atendê-lo, porque ele tem mais de 70 anos de idade, né? A prisão domiciliar, ela serve para alguns casos, como, por exemplo, para quem tem a partir de 70 anos de idade. O presidente Collor tem 75, o ex-presidente tem 75 anos de idade. Além disso, o Moraes também já pediu ali
que o presídio, que já pediu, na verdade, uma manifestação para o Procurador-Geral da República com relação a esse caso. Evandro, a gente vai ouvir um trechinho de um trecho da audiência de custódia que aconteceu hoje ainda, lá em Alagoas, com o ex-presidente. A gente vai ouvir agora. O senhor possui filhos menores de idade? Sim, menores de idade. 18 anos é menor? Não. Não, aí já é maior de idade. Algum não, menor de 18 anos não. Ou com alguma condição especial? Não. Pois é, esse trecho aí acabou chamando a atenção, né, Evandro? Porque ele pergunta ali se 18 anos seria menor de idade. A gente separou um outro trecho também, onde o advogado faz esse pedido sobre a prisão domiciliar. A gente vai ouvir agora. Excelência, só para contribuir, talvez, enfim, para contribuir com a decisão de Vossa Excelência, me foi informado agora há pouco pela defesa do senhor Fernando Collor em Brasília que acabou de ser protocolado nos autos um pedido de prisão domiciliar e consta nesse pedido instruído por um atestado médico de um neurologista. Então, a petição já está nos autos, é apenas para informar Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, em relação a esse pedido, eu não tenho delegação para decidi-lo, né? Sua Excelência, o ministro relator, é quem vai decidir. A minha delegação é restrita a essa audiência de custódia. Pois é uma decisão, né, realmente ali do ministro relator, Alexandre de Moraes, e agora é aguardar, né, Evandro, esses posicionamentos tanto do presídio como da Procuradoria-Geral da República com relação a esse pedido da prisão domiciliar, e aí depois o ministro Alexandre de Moraes dá aí a sua decisão. Com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, a defesa de Fernando Collor de Mello alega que ele tem síndrome de Parkinson, que tem transtorno bipolar e também apneia do sono grave, e por isso pede a prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes já solicitou à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre esse pedido. Por enquanto, determina que o presídio para o qual Fernando Collor vai em Maceió também traga informações se teria um corpo médico à disposição para ajudar ou para socorrer o ex-presidente caso seja necessário. Ou seja, garantindo de alguma maneira que ele fique preso. Como é que você avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Evandro, antes eu gostaria de fazer rapidamente um raconto de tudo o que está acontecendo nessa situação. Um dia depois que um oficial de justiça vai e intima o presidente Bolsonaro no hospital, sim, contrariando o artigo 244 do Código Civil, nós vemos que aparece essa determinação de prisão para Fernando Collor de Mello. Eu defendo que todo corrupto tem que ir na cadeia, não importa de que partido é, não sei se de esquerda, direita, horizontal, vertical ou central, não interessa, tem que ir na cadeia. Mas quando a gente avalia, esse processo vem da Lava Jato. Lava Jato que foi, inclusive, julgada pelo Sérgio Moro. Sim, é o esquema de corrupção na BR distribuidora, no caso do ex-presidente Collor. E aí eu estou confuso, porque se o Sérgio Moro era suspeito para algumas questões, por que para essa não? E aí eu fico pensando, no Fernando Collor de Mello, teria sido melhor se eu roubasse mais, porque se fosse o Cabral, estaria na cobertura, fazendo videozinhos para redes sociais, em lugar de agora estar preso. Mas você acha que a decisão é errada, então, no caso dele? Eu não sei. Juridicamente, eu não sei. Mas em termos de corrupção, porque ele foi condenado por corrupção, houve a descoberta do esquema. De que maneira que você acha que o caso dele diverge de outros corruptos do país? Não, tem que ir preso. Mas tem que ir preso ele e todos os montes de outros que não estão presos. Ele tem que ir preso, claro que tem. Agora, quem foi que delatou ele? Chama Ricardo Pessoa, um diretor da UTC, que esteve preso com um regime muito particular. Já está na casa dele, está curtindo, já não está nem sequer em prisão domiciliar. Já voltou na empresa e está encarregado das regras de conduta da empresa. O Brasil é um país maravilhoso, muito confuso em muitas coisas, mas não entendo por que esse Sérgio Moro era parcial, por exemplo, para o ex-presidente, não é parcial para outros. Por que se a Lava Jato está tendo um monte de denúncias de delações anuladas, outras delações não estão anuladas? Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes pegou para o STF processos da Lava Jato que involucram Gilberto Kassab, justamente no momento que Kassab anunciou que apoiaria a anistia. Sinceramente, a questão jurídica está muito difícil de entender. É difícil para entender, ô Felipe Monteiro? É difícil para entender, sim. Eu te falo por quê. Não é? Pela primeira vez, estou vendo o STF tomar uma atitude de prender um ex-presidente da República, uma pessoa, né, tendo recurso ainda em andamento. É bom lembrar, por exemplo, que
a regra do Supremo Tribunal Federal sempre foi esperar o trânsito julgado da sentença condenatória para poder iniciar, né, o cumprimento da pena. Então, pela primeira vez, assim, eu estou vendo o STF, numa decisão monocrática do Alexandre de Moraes, ou seja, sem a decisão do pleno do STF, resolver individualmente prender alguém. Então, essa insegurança jurídica que não dá para aceitar em relação ao Supremo Tribunal Federal, não é? E o assunto agora está indo para o pleno, e o pleno vai referendar a decisão monocrática do Alexandre de Moraes. A gente tem que acabar no Brasil e no STF com essas questões todas envolvendo decisão monocrática. A regra tem que ser, no meu modo de ver, decisão do pleno, ainda mais quando o assunto é restrição da liberdade, né? Prisão de alguém. Não dá para um juiz decidir monocraticamente a situação. Então, esse é o primeiro aspecto que eu coloco aqui. Em relação ao que o Segré colocou, eu discordo do Segré pelo seguinte, não é? É bom lembrar que o Moro foi considerado juiz imparcial da Lava Jato por conta da questão do Lula, né? Juiz parcial. Claro, juiz parcial por conta da questão do Lula, né? E ele julgou o Lula, condenou o Lula e depois virou ministro do governo Bolsonaro. Ou seja, vários erros da Lava Jato, né, apontavam que o Moro era parcial. Eu não vou nem fazer juízo de valor sobre se essa decisão do STF está correta ou não. Mas o fato é que são questões completamente diferentes relacionadas à questão do Collor. Ô Alangani, o Segré mencionou que no dia anterior uma oficial de justiça foi até o leito de UTI lá de Jair Bolsonaro para entregar também um documento para que ele assine de uma ação no próprio Supremo Tribunal Federal. Você acha que é um recado do que pode acontecer também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa história envolvendo Fernando Collor de Mello? Olha, infelizmente sim, e até porque, Evandro, a gente percebe dois pesos, duas medidas por parte do Poder Judiciário. Quando se trata de políticos identificados com determinado perfil ideológico, aí tem todo o rigor da lei. Mas, como o Segré bem colocou aqui, a gente observou casos da Lava Jato sendo absolutamente anulados, né? E aí, o PP, até de questões de agora, os acordos de leniência, ou seja, o próprio, né, a própria pessoa foi lá, a própria empresa fez a colaboração, completamente anulados. E isso virou até notícia internacional, né? Chamando a atenção do mundo. Então, nem estou pegando o caso do presidente, nada disso, né? A gente está falando ali de outros políticos, de outros executivos e que confessaram. Quer dizer, a corrupção existiu, mas daí, de repente, na canetada, e aí concordo contigo, Pepe, de novo, numa decisão monocrática de um ministro do Supremo, toda aquela corrupção ela foi anulada. Então, o que chama atenção é esse dois pesos, duas medidas. Para determinados políticos, todo o rigor e excessos da lei. Para outros políticos, todas as benesses da lei. Ô, Zé Maria Trindade, teve uma situação que nos chamou a atenção e que nós trouxemos ali na participação da Janaína Camelo, que é o fato de o ex-presidente perguntar se 18 anos também entraria na categoria de menores de idade, né? Ou ele está tentando se agarrar a qualquer situação que impeça que ele vá para uma cadeia, que ele vá para uma prisão em regime fechado, ou de fato alguma situação de confusão está acontecendo ali. Como é que você avalia? Ele sabe, essa audiência de custódia, ela é importante para definir como foi a prisão, se ele foi maltratado, né? Se ele está sendo respeitado na prisão, porque ele já está preso, né? Existem algumas condições, por exemplo, se ele é arrimo de família, se ao ser preso ele não deixou alguém abandonado, por exemplo, né? Não significa que ele vai ser solto, mas que é possível que a justiça determine uma guarida para um filho que, por acaso, o pai é preso e o filho está sozinho em casa, por exemplo. E o Collor tem um filho ali com 18 anos e é bem no limite. Mas é bom que todos saibam que no dia do aniversário, fez 18 anos, já passou a ser maior de idade, né? É um caso muito específico, como você disse, não se trata do processo de impeachment, mas o domínio político que o Collor tinha na área de distribuição de combustíveis, e ele recebeu uma propina de 20 milhões de reais. O Collor, na época do início desse processo, teve alguns carros, uns brinquedinhos muito interessantes, né? Lamborghinis, Ferraris, apreendidos, e foi um desfile de carros exatamente para garantir a devolução desses 20 milhões de reais.
Collor de Mello, depois do impeachment, chegou a ser senador e continuou com poderes ali em Alagoas. Perdeu agora esse poder. Mas essa prisão é vista como uma prisão justa. Agora há pouco me mandou aqui uma mensagem o líder da oposição na Câmara, o Zucco, o deputado Zucco, que é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, dizendo que a prisão do Collor é necessária e que obedece a todos os processos que foram feitos, ou seja, foi respeitado. E aí ele exige que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha o mesmo tratamento. O líder da oposição, faz essa comparação e diz que vai ficar vigilante e avaliar passo a passo do que vai acontecer com Bolsonaro. Isso aí é a fotografia do que todos dizem por aqui, de que se trata de um alerta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o terceiro ex-presidente da República a ser preso. Eu uma vez conversei com Michel Temer disse que não foi preso, que ele foi sequestrado. Agora, Felipe Monteiro, você acha que abre um precedente também no caso de Jair Bolsonaro? Não, certamente, Cine. E abre precedente pelo seguinte, né? O tribunal, o STF mostrou claramente que não vai aceitar recursos considerados por eles protelatórios. Ou seja, provavelmente assim que o STF decidir, a primeira turma, né, do STF decidir pela possível condenação do Jair Bolsonaro, caso a defesa queira recorrer da decisão, vai recorrer, mas vai recorrer provavelmente com o Bolsonaro preso. Agora, Gani, a gente está falando muito sobre a necessidade de se ter uma sessão que ainda vai ser marcada e que leve para o plenário a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou a continuidade na análise sobre o processo de Fernando Collor de Mello. Como é que você avalia a maneira como as decisões monocráticas são conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo autoridades assim como ex-presidentes? Neste caso, agora, Fernando Collor de Mello. Evandro, eu vou citar aqui a excelente reportagem da respeitada revista The Economist, que chamou atenção para esse fato. Ou seja, o Brasil virou notícia internacional. A revista questiona o excesso de poderes por parte dos ministros do Supremo, que decidem o rumo do país, que decidem o rumo da liberdade de uma pessoa com decisões monocráticas. Quer dizer, o bom senso, o entendimento jurídico diz que quando se trata de julgamentos de presidentes ou ex-presidentes da República, precisa passar pelo pleno, né? Isso é o razoável, isso é o que diz o bom senso. Não é possível que apenas um ministro decida monocraticamente questões assim, que envolvem muitas vezes questões absolutamente complexas, né? Seja de escândalos de corrupção, seja de anulação de provas, seja de supostos crimes cometidos por presidentes. Então, é muita concentração de poder na mão de uma pessoa. Precisa ser julgado pelo Supremo como um todo e não por um ministro apenas. Fala, Segre. Eu estava vendo, são 8 em total os ex-presidentes que foram presos, 3 nos últimos anos, mas Arthur Bernardes foi preso, Washington Luiz foi preso, Juscelino Kubitschek foi preso, Hermes da Fonseca também. Já foram vários os ex-presidentes, por diversos motivos, claro, que foram presos. Nesse caso agora, por corrupção, 3, né? O ex-presidente Michel Temer, Fernando Collor de Mello e, na época, o atual presidente Lula. Mas seria muito importante que essa celeridade que agora está aparecendo seja em todos os casos. E a possibilidade de recursar é uma questão permitida. Quando Cristiano Zanin era advogado do presidente Lula, colocaram mais de 100 recursos. Então, por que alguns podem e não tem problema e vão mantendo e outros não e não aceitam mais recursos? Está ficando muito claro que tem duas visões diferentes para questões jurídicas. E eu lembro muito de Domingo Perón, Juan Domingo Perón, um fascista da Argentina, que foi um desastre, e a partir de aí hecatombe a Argentina. E ele tinha uma frase que falava assim: para os amigos tudo, e para os inimigos nem a justiça. E é perigoso isso.